Objetivo macro. Vamos lá, o objetivo macro é aquele objetivo principal. Vou relembrar para a gente poder se situar aqui e saber a diferença do macro, meso e micro e poder identificar o que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, o objetivo macro é aquele objetivo principal e podem ter também outros 2, 3 objetivos derivados, né, só derivados, que necessitam como um degrau para chegar nesse macro. Vamos dar um exemplo na prática. Um lutador que vai participar do Campeonato Brasileiro. Ele só consegue a vaga no Campeonato Brasileiro se ele ganhar a vaga no Campeonato Estadual. Então, apesar do objetivo principal dele ser campeão brasileiro de alguma coisa, ele tem que disputar o estadual e vencer o estadual ou ficar em 3 primeiros lugares no estadual. Vamos dar um exemplo. Então, o objetivo macro dele é lutar, é ser campeão brasileiro, e um outro objetivo macro, que é um degrau para ele chegar no brasileiro, em ele lutar o campeonato estadual, beleza? Então a gente pode ter 2 objetivos macros, contanto que um seja dependente mais ou menos do outro. É diferente do objetivo meso. O objetivo meso, ele geralmente responde aquelas perguntas: como é que eu faço para chegar no campeonato estadual, por exemplo? O que eu preciso fazer? Quais as qualidades que eu preciso treinar? O que eu preciso estar bom em que áreas? Então você mais ou menos estipula o meso para isso. E o micro são as atividades, é o ciclo de atividade de uma semana ou às vezes diário, que você tem que fazer naquele período para poder ganhar, fortalecer. Vamos pensar assim, são os tijolinhos que a gente vai montando no muro para a gente poder ter aquele muro um pouquinho maior. Então o objetivo tijolinho seria um micro, um muro, a parte da frente do muro, por exemplo, onde entra a porta, é um meso, que tem a fachada e a entrada, mas o muro cercando a casa inteira é um macro, beleza? A partir daí a gente vai para os outros entendimentos. Além do objetivo principal, a gente pode ter, ou dos principais, dependendo do tipo de projeto, a gente pode ter os objetivos derivados. Eu vou dar um exemplo aqui concreto do meu. O que é um objetivo derivado? É aquele que está em conformidade, ele anda paralelo ao principal, ele não necessariamente ingressa junto com o principal em alguma etapa do processo, mas ele anda paralelo, que se eu fizer isso, facilita a vida do meu principal, ou ajuda, ou não me desvia do caminho. Então, o objetivo derivado, ele pode trabalhar em concomitância com o objetivo principal, contanto que não o atrapalhe. No meu projeto, eu defini 4 objetivos derivados. Vamos botar isso em prática, vamos mostrar mais ou menos como funciona. O meu objetivo principal estava bem genérico, que era criar uma empresa totalmente online em 365 dias. Pronto, isso é muito genérico, isso não dá peso na decisão. Eu precisava de uma certa especificidade, lembra lá do processo de decisão? Dar especificidade, ou seja, o que eu mudei? Em 365 dias eu vou analisar, estudar e criar uma empresa online, beleza? E não só isso, eu quero que ela gere resultado de um faturamento pelo menos de 25 mil, com no mínimo 10% de lucro no final, no último mês do processo. Ou seja, eu comecei esse projeto em novembro, em outubro do ano que vem, além de estar com tudo montado, eu quero que a empresa tenha um faturamento de 25 mil e um mínimo de lucro de 10%. Paralelo a isso, eu decidi criar outros 4 objetivos derivados, principalmente que eles vão me dar base, eles vão me ajudar a fortalecer o objetivo principal. O primeiro deles é aproveitar todo o processo, ou seja, independente da dificuldade, do estresse, dos problemas, eu quero aproveitar, eu quero estar feliz durante o processo. Eu botei isso como objetivo para eu não poder fugir do foco e sempre estar ali caminhando paralelo, beleza? Esse é o primeiro. O segundo, eu não quero durante esse projeto deixar de dar atenção à minha família, à minha esposa, aos meus filhos. Eu quero o tempo todo que eles estejam bem, que eles estejam não sentindo falta. Lógico, um pouquinho de restrição de tempo sempre vai ter. Um projeto novo é uma coisa séria, a gente tem que dedicar um tempo. Mas eu não quero alienar a família em detrimento ao projeto. Eu quero que isso seja proveitoso para mim e para eles. O terceiro é aproveitar, já que o projeto está nisso, eu sou professor de educação física, então eu quero melhorar a minha atividade física regular. Eu quero estar praticando atividade física regularmente e fazendo um controle, por exemplo, de metas, para eu poder atingir os objetivos dentro da parte física. Isso vai me ajudar a ter força, a ter disposição, a ter motivação, a ter raciocínio para tocar o meu projeto. E o quarto, e já que eu estou fazendo isso tudo, por que não melhorar minha alimentação durante o processo? Me alimentar da melhor forma possível durante todo esse processo que tiver. Esses são quatro objetivos que eu vou tentar trabalhar junto com o meu objetivo principal. Mas lembrando, meu objetivo principal está ali, nos 365 dias, analisar,
estudar, criar a empresa, gerar o resultado, esse é o principal. Os derivados, eles andam paralelos e o objetivo é que eles auxiliem o principal de alguma forma. Com isso, eu estou pronto para fazer a periodização. Agora eu vou começar a colocar isso no papel. E o que é essa periodização? Nada mais é que transformar em períodos. Transformar algo em períodos é periodizar. Então, vamos definir os tempos para cada um dos objetivos. Só que lembra que o meu objetivo principal ficou grandão? Então, eu definia dividir o objetivo principal em 3 objetivos principais. Ao final de todo o projeto, eu quero o meu objetivo principal lá feito. Mas durante o projeto é importante para mim ter 3 objetivos principais que me façam não perder o foco, que são degraus para poder chegar no objetivo principal. O objetivo macro 1, por exemplo, é analisar e estudar a criação de uma empresa. E como é que eu faço isso? É o que eu estou fazendo agora. Treinamento pessoal, melhorar meu mindset, também melhorar minha parte física, treinamento de vendas, eu tenho que me preparar para saber como é que eu vou vender, quais os campos que eu vou trabalhar, treinamento de marketing digital, já que a empresa é totalmente online, eu não posso chegar aqui sem saber nada sobre o mundo online, eu tenho que saber como vender nas mídias sociais, como me apresentar, né? Como mostrar o produto que eu quero vender nas mídias sociais, apesar do produto ainda não estar definido. Isso eu vou mostrar agora no Macro Ciclo 2. Lembrando que o Macro Ciclo 1 eu separei, por exemplo, os 4 meses. Toda essa periodização vai estar lá naquele link que está na bio, no Linktree, para vocês quiserem acompanhando e servir de exemplo, de modelo. Toda a minha movimentação, toda a minha preparação dessa empresa, ela vai ficar tudo registrado em periodização e em planejamento. Periodização é o global e o planejamento é semanal. Depois desse vídeo, se quiser dar uma conferida lá, que vai dar para entender bem como está sendo feita a coisa. No Macro Ciclo 2 é justamente começar a olhar a empresa e falar assim, eu quero dar qual segmento eu quero fazer, qual o produto que eu quero vender, e vamos criar a empresa. Então, uma vez definido o segmento e o produto, botar a mão na massa, criar a empresa. Então, para o primeiro Macro Ciclo 1 eu botei 4 meses, no Macro Ciclo 2 eu botei 2 meses, um mais ou menos da escolha do produto e o outro da abertura da empresa. No Macro Ciclo 3 eu já quero literalmente começar a trabalhar os processos que a empresa precisa para gerar os resultados que eu quero. Então eu vou ter 6 meses para gerar esses resultados, para fazer essas mudanças, para chegar no último mês e fazer o faturamento de 25 mil com no mínimo 10% de lucro da empresa. Esses são meus objetivos. Então, numa periodização, eu fechei meu ano com 4 meses no Macro Ciclo 1, 2 meses no Macro Ciclo 2 e 6 meses no Macro Ciclo 3. Eles não precisam ser certinhos. Vou dar até um exemplo agora quando eu falar dos tipos de processo de periodização, que eles podem se misturar um pouquinho. Mas o que tem que entender é o seguinte, é definido agora os objetivos grandes. Eu vou partir no próximo vídeo, no próximo ensinamento, para objetivos intermediários. O que eu preciso fazer para chegar nesses objetivos grandes. Mas um pouquinho que eu ainda vou falar de como é o processo, como a gente consegue desenvolver esse objetivo principal para chegar lá no microciclo, porque isso é muito importante e faz a diferença no processo. Eu já falei isso no outro vídeo, a gente tem 2 formas de fazer essa periodização, vindo do macro para o micro ou do micro para o macro. Do macro para o micro é muito fácil da gente entender. Vamos dar o exemplo de 2 atletas que vão participar de uma maratona. 2 atletas não, 2 pessoas que vão participar de uma maratona. Uma é atleta, ela já sabe, ela vai correr a São Silvestre e ela já sabe mais ou menos o que ela precisa fazer. Então já sabe o treinamento que ela precisa, ela só vai dar a cara para aquela corrida da São Silvestre. Então o objetivo principal é chegar em primeiro colocado na corrida da São Silvestre. Quais são os ciclos, os mesociclos dela? Treinamento de força, resistência, ladeira. Então ele vai trabalhar os mesociclos nesse sentido. E lá no micro ele vai trabalhar as semaninhas, com mais cargas, com menos carga, dependendo do que ele vai precisar para chegar na São Silvestre. Esse é do macro para o micro, onde eu tenho tudo muito bem definido. Esse é o primeiro processo. Já o segundo processo é quando é ao contrário. Literalmente, uma pessoa que não está acostumada a correr e ela quer fazer a maratona. O objetivo dela é concluir a maratona. Mas ela não sabe nada, absolutamente nem como está o corpo dela. Então, ela tem que construir 2 microciclos para chegar ao macro. Então, por exemplo, passar na avaliação médica,
ver se o corpo está direitinho, como é que está o sistema circulatório, respiratório, se o coração está indo bem, a pressão. E depois, fortalecer os joelhos e a coluna, porque vai precisar de uma prova de resistência. Fortalecer também a musculatura. Então, dependendo de cada resposta a cada semana, é que você vai aumentando o ciclo. Então, vamos botar assim, um ciclo de preparação, onde ele vai lá no médico, faz o check-up, começa o treinamento básico, para depois ir para um ciclo avançado, médio, por exemplo, onde começa a conseguir correr 5, 10, 15 quilômetros, para ir para o treinamento avançado, para chegar a 20, 25 e 42 quilômetros. Essa é a diferença do macro para o micro e do micro para o macro. O meu projeto ele vai ser um pouquinho misturado. Ele vai vir tanto do macro para o micro, porque eu agora já sei o que eu vou fazer. Eu dividi meu objetivo principal em 3 etapas, ou seja, eu consegui definir em 4 meses, 2 meses e 6 meses o que eu quero fazer como objetivo principal. Não são mesociclos, são degraus que eu preciso concluir para ir para o objetivo seguinte. E só que tem um problema. Eu ainda não sei nem o que eu vou vender, eu ainda não sei o segmento que eu vou fazer, eu ainda não sei nada, eu não sei o que minha empresa vai fazer. Então vamos lá, eu preciso fazer do micro para o macro. Então eu consegui definir como do macro para o micro durante o período, em 4, 2 e 6 meses, só que literalmente ali dentro eu vou trabalhar do micro para o macro. Eu tenho uma ideia dos mesos que eu quero ter, tenho uma ideia já, mas eu preciso saber no micro quanto tempo eu vou demorar para fazer essa preparação que eu estou fazendo agora. Quanto tempo eu vou demorar para estudar todo o conteúdo de marketing? Não sei. Eu tenho uma estimativa, mas eu não sei. O que eu vou precisar estudar? Você conhece todo o universo do marketing necessário ou o mínimo para abrir a empresa? Acho que sim, não tenho certeza. Então, só estudando cada etapa é que eu vou conseguir saber quanto tempo eu vou avançar ou não. Então, o meu projeto tem essa característica mista entre o processo 1 e o processo 2. E assim a gente vai tocando. Eu vou ficar com esse conteúdo parado por aqui, porque amanhã a gente entra em como fazer o processo meso, os ciclos mesos, que já são um pouquinho mais fáceis, porque começa a dar aquela cara. Hoje, como eu falei, o macro ele é o norte, faz parte do processo de decisão. E quando a gente bota ele como objetivo, a gente dá aquela especificidade que a decisão precisa para ter força, para ter peso. Nos mesos a gente começa a responder como eu consigo desenvolver essas etapas. Então a gente consegue já mostrar o caminho, literalmente, para a gente poder terminar nos objetivos. E os micros, que será a terceira etapa dessa fase, dessa explicação, é colocar a mão na massa. É o planejamento e execução. Nada mais que isso. Beleza? Então, no próximo vídeo, os ciclos mesos, né? Para a gente poder ter uma ideia do que a gente vai fazer e como é que começa a clarear esse plano de ação. Um abraço.